E olha só, para a gente começar bem aí a nossa manhã, a gente vai falar de um assunto super interessante. Vamos falar de saúde. É isso mesmo, viu? Vocês devem ter acompanhado, né, aí ou conhecido alguém que tenha passado por algum problema de virose, né? E essa virose é a gastroenterite, que tem atingido aí não só os aracajuanos, mas aí a população do Nordeste inteiro, com sintomas como diarreia aguda, náusea, dores de cabeça, dentre outros. Então, para falar sobre esse assunto, nós temos um convidado bem especial do nosso quadro Saúde em Dia, que você vai conferir agora. E olha só, para falar sobre essas questões, aí nós convidamos o médico infectologista, doutor Marco Aurélio. Ele está aqui com a gente. Muito bom dia, doutor Marco. Seja bem-vindo ao nosso programa. Nós estamos aqui para falar sobre esse assunto que tem gerado muita dúvida. As pessoas têm buscado, né, orientações e muitas vezes não têm entendido essa virose, que tem gerado muito incômodo, não é? Dor no corpo, diarreia. O que seria isso? É o momento? É o tempo? O que é que influencia? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Jaqueline. Então, as viroses, elas têm transmissões variadas, né? Tem aquelas que se transmitem através de mosquitos, de vetores, né? Se suspeitava até que, em alguns lugares, ela passou até a ser chamada, né, de virose da mosca, né? Porque também é um período de inverno que a gente tem uma maior disseminação, né, em algumas áreas, né, de outros insetos. Sim. Mas essa virose especificamente que a gente tem tido agora, né, ela é uma virose de transmissão interpessoal, né, do contato entre as pessoas. Por isso que ela dissemina-se com tanta rapidez. Então, cuidado é exatamente nessa relação, né, com as pessoas. É o pegar nas mãos. Então, a gente sempre ouve que uma boa prevenção é as mãos estarem sempre limpas, porque a gente pega na mão da pessoa e às vezes a gente pode estar transmitindo ou recebendo, né? Nesses períodos, né, principal, durante todo o ano, é importante lavar as mãos antes, depois, né, de ir ao banheiro, de estar preparando alimentos, de estar cumprimentando as pessoas, mas principalmente nesse período onde a maior transmissão das viroses, que é o período frio, onde as pessoas estão mais perto, né, onde a iluminação solar não entra, né, tão amplamente no nosso ambiente, né, esses vírus, né, eles ficam com maior facilidade na superfície. Então a gente, né, às vezes, né, no toque, né, toca um copo, um instrumento, um computador, um telefone, você acaba contaminando aquele ambiente e outra pessoa indiretamente também se contamina. Então, nesse período, principalmente, é importante que a gente reforce essa medida, né, que a gente lave mais vezes as mãos, ou, né, uma coisa fácil é passar o álcool gel, né, Isso. Que tem sua facilidade, né, que não precisa enxugar, ele seca naturalmente. Eu até tenho uma dúvida sobre o álcool em gel, porque uma vez eu li que a água com sabão era mais eficiente. Aí eu já fiquei na dúvida sobre o gel. Ele é eficiente, tão eficiente como essa lavagem? Os trabalhos científicos mostram que no combate às bactérias e aos vírus, eles têm mesma eficácia. Perfeito. Uma lavagem bem feita com água e sabão, né? Não é só uma lavagem com água também, né? Enxugando também, não é? Numa toalha descartável, porque também se você lavar as mãos, enxugar na roupa, também não vai ou estar em toalhas contaminadas, né, por todo mundo, você acaba também não está fazendo muita coisa. O álcool gel tem essa facilidade de secar naturalmente, né? Então a eficácia é semelhante. Se tem sujeira na mão, né, se a mão está suja visivelmente, antes de passar o álcool gel, tem que lavar com água e sabão, porque o álcool gel não tira a sujeira. Certo. No caso do espirro, eu vi também que é interessante, normalmente a gente vai espirrar e põe a mão, né, assim. E aí tem que ter cuidado, que o ideal é espirrar colocando o antebraço, para que a gente não possa espirrar, esquecer de lavar a mão e tocar em alguém. Sim, né? A gente se preocupa muito com os espirros, né? Como se a transmissão fosse só pelo ar. Só pelo ar, isso. Mas a principal transmissão dessas doenças, tanto as respiratórias como as gastrointestinais, é pelas mãos e pelo ambiente que a gente contamina, né? Então, espirrar com lenços descartáveis, né? Lavar mais as mãos, né? Utilizar
né, o braço na hora, tudo isso diminui esse risco de transmissão. Perfeito. Zerar essa transmissão, ela não é possível. Seria né, o grande desejo de ela não é todos possível, mas a gente tem que priorizar principalmente quando a gente tem crianças muito pequenas em casa. Né, os recém-nascidos, eles são mais suscetíveis a quadros de diarreia. Né, porque a diarreia a gente pode dizer, é uma coisa que passa, apesar de incomodar muito o adulto saudável, né, em cerca de uma semana vai ter resolvido o quadro. Mas numa criança, um dia com diarreia pode ser uma causa, né, de agravar essa criança, de desidratá-la e de precisar ir para um hospital. No caso dos sintomas, eu gostaria que o senhor falasse assim, quais são os sintomas que mais identificam? A gente disse alguns aqui no início, que seria diarreia, fraqueza, mas tem outros sintomas que identificam esse tipo de virose? Pode aparecer uma febrícula, né? A febre não tem sido muito alta, mas muito mal-estar, dor no corpo, muita náusea. Às vezes, antes de aparecer a diarreia, mais náuseas até, indisposição. Né? O que preocupa? O grande volume, né? Quer dizer, se você tem um grande volume de diarreia, significa que você está desidratando muito. Então tem que repor. Parece bobo, né? As água. pessoas dizem, não tenho sede, não estou com sede, então não preciso. Não estou com sede. Não, quando você está com sede, já é um extremo do seu organismo. Já não é o ideal. Na verdade, não é ideal ter sede, porque significa que você já chegou no limite em que está necessitando a mais daquela que o seu organismo já está reconhecendo. Já está reconhecendo. Né? Isso a mais. Né? Então é importante que, durante o inverno, a gente se mantenha hidratando normalmente, né? Dependendo do seu peso, das suas condições clínicas, aquela cerca de 2 litros, mas se você está com quadro diarreico, você tem que fazer uma reposição maior a cada evacuação, a cada período febril, para que você não desidrate. Que a desidratação é o que tem levado, né, alguns estados ao aumento dos óbitos por diarreia. Verdade. Né? Inclusive no estado do Pernambuco, a gente estava pesquisando sobre o assunto e verificou que tem um número grande de óbitos lá, exatamente por conta dessa virose. Ela pode gerar, através desse vírus, depois ela pode gerar algo mais grave, é isso? Sim, ela pode gerar tanto, né, pela desidratação, né, principalmente em pessoas que já têm alguma comorbidade, quer dizer, já tem alguma outra doença, ou às vezes a própria senescência, né, o idoso, não é aquele idoso de 80 anos, com um quadro diarreico, ele pode complicar muito, desidratar. Geralmente a população idosa, principalmente, tem grande dificuldade na ingesta de líquido. É difícil convencer um idoso que não bebe muita água habitualmente a aumentar essa ingesta, não é? Porque ele diz que não tem sede, não tem sede. Então essas pessoas geralmente vão precisar, né, de uma hidratação na veia também, por isso que aumenta também o atendimento hospitalar. É importante, tem gente que acha, eu tô com uma dorzinha aqui, tô com diarreia, mas é simples. E aí, quando deve procurar um médico? Então, a gente sempre orienta. É claro que se todo mundo, né, com essa virose for para os serviços de urgência, a gente vai ter, né, uma desassistência, seja no público, seja no privado. Claro. Né? Então, todo mundo ir não é a solução. A solução é o quê? Está com diarreia, começa a se hidratar e ver se aquilo está se resolvendo em 24 horas. Né? Se não está se resolvendo, se está piorando, se só está aumentando, se você está em dúvida, se você tem comorbidades, outras doenças, procura o serviço. E se você vai a um serviço que está lotado, leve o seu hidratante, vá se hidratando até o atendimento. Não é? Porque a gente vê histórias de pessoas que estão 3, 4, 5 horas numa fila para um atendimento e aquele momento ele está piorando a clínica dele, porque o tratamento dele é a hidratação. Então, seria bem melhor nesse caso, ele já está se hidratando. Então, saio de casa, já sai com aquele líquido, com a água, e o mais eficiente, inclusive, é a água comum, né? Porque às vezes a gente... Né? Às vezes, quando você tem muita perda, né? Aí já é bom os soros, né? Tem os soros já preparados, prontos, né? Esse de reidratação, os preparados são melhores ainda, né? Porque você começa a perder muito, já começa a perder eletrólitos também. Aí começa a dar dor no corpo, mialgia, porque você tem perda de potássio. Perfeito. E a gente falou aqui sobre os casos de morte e dados, inclusive, da Secretaria Estadual de Saúde de lá, né, de Pernambuco, disse através de nota em que óbitos foram confirmados exatamente por conta
dessa virose. E para se ter ideia, gente, foram notificados 150 mil casos de pessoas que adoeceram com os mesmos sintomas. O número aí gerou um estado de alerta para Pernambuco e a gente fica com essa preocupação. Então, por isso que a informação é algo muito importante, né? A gente está com todo esse cuidado para que Sergipe não venha a ser também mais um estado de alerta, né, doutor? Sim, e a gente tem que também entender que além das diarreias, desse quadro viral que tem ocorrido, podem acontecer as outras gastroenterocolites, né? A gente teve muita chuva, as pessoas tiveram contato com água contaminada, podem se contaminar com bactérias, né? E ter febre tifoide, ter salmonelose, ter outras infecções que essas sim, geralmente cursam com mais febre, com mais mal-estar e precisam sim ser atendidos, né, pelo serviço de saúde, sim, porque geralmente precisa do uso do antibiótico. Duas informações foram geradas e aí a gente fica sempre, né, será que é, será que não é? E todo mundo vai, né, naquela famosa, naquele famoso médico 24 horas que é o Google, né, pesquisar sobre as informações. Essa virose está sendo por conta da água. Aí outras pessoas, eu ouvi falar sobre a virose que está sendo através da mosca. E tem fundamento isso? Então, o inverno tem a ver. Mas assim, a grande preocupação, né, quando a gente começou a notar o aumento de casos disseminados, a gente pensa, pode ser uma fonte comum. Quer dizer, uma água contaminada aumenta sim o risco de você ter uma doença. Mas geralmente são doenças bacterianas. Mas na investigação desse quadro, se observou que o quê? Que a transmissão não está relacionada a algo que você ingere ou algo que entra em contato com você, e sim ao seu contato com pessoas que também tiveram a doença. O contato direto, né? Pelos fômites, né? Pelas essas coisas que estão próximas da gente. Então, né? Essa transmissão desta virose agora não está relacionada à água contaminada, né? Não é isso, né? E nem a mosca. A mosca é um grande vetor, por quê? Porque se o ambiente está contaminado, ela encosta ali, já passa para outra pessoa, vai para a comida, mas não é uma doença transmitida diretamente, como a gente tem a dengue, que é transmitida pelo Aedes aegypti. Aqui em Sergipe, o número também de casos tem aumentado, tem tido um crescimento nas pessoas que têm buscado aí o auxílio médico? Sim, apesar de não ter dados oficiais de números, né? Todos os serviços públicos e privados, né, no últimos 45 dias, tiveram um grande aumento, né, no volume e no atendimento de pessoas, né, com esses quadros, com esses sintomas, né, algumas vezes alguns serviços ficando superlotados. Certo. Né? É claro que a maioria é caso leve, não é caso grave, mas é caso que precisa ser observado e hidratado. Para a gente encerrar essa entrevista, eu acho importantíssimo que a gente fale sobre os cuidados que todos devemos ter para evitar que a gente possa, né, aí passar o nosso vírus, receber esse vírus que ninguém quer, não é verdade? Então, qual é a dica que o senhor pode passar? O senhor já deu várias sugestões aqui, que a gente deve cuidar lavando as mãos com água e sabão, esse contato que a gente deve ter, não é, com ambientes que possam estar contaminados. Então, reforça para quem está em casa, para que a gente possa aí levar, através da informação, algo muito precioso. Jaqueline, eu vou reforçar essa medida que tem mais de 100 anos, que na medicina já se reconhece que talvez seja a medida que mais salve vidas, que é lavar as mãos, né? Seja o profissional de saúde no cuidado com seus pacientes, lavar mais as mãos, né? Seja as pessoas individualmente. Quer dizer, a lavagem de mãos, né, ela diminui o risco de várias doenças, entre elas essas viroses, né? E é claro que se eu tenho contato, principalmente com grupos mais vulneráveis, né, com crianças, com recém-nascidos, né, a babá ou a mãe está com diarreia, evita esse contato, lava mais as mãos, tenha um cuidado mais redobrado. Não é porque um recém-nascido, né, uma criança muito pequena, assim como o idoso, com esses quadros diarreicos, são pessoas que podem ter uma maior gravidade e às vezes evoluir até para o óbito. Certo. No caso, tratamento, hidratação, hidratação, hidratação. Hidratação, não está dando certo, está tendo tontura, febre persistente, procurar o serviço de saúde. Certo. Não ter a tentação de utilizar os antibióticos. Sim, né? Apesar do a automedicação é muito arriscada. Sim, a automedicação que pode é a hidratação. Certo. Né?
E evitar os medicamentos também, né? Para evitar, né? A gente tem medicamentos que inibem a diarreia. Isso. Então, esses antidiarreicos, eles devem ser evitados. Devem ser evitados. Né? Olha aí. Só quando prescritos pelo médico, porque na verdade você pode ter complicações advindas dele. Né? Porque você, na verdade, se você está com uma diarreia, aquele material ele tem que ser eliminado mesmo. Sim. Né? Então, medicamentos que prendem isso podem causar distensão abdominal, né? E às vezes até lesão mais grave. Então, muito cuidado. Doutor, eu quero agradecer. A entrevista aqui foi com o Marco Aurélio, médico infectologista, e o nosso quadro Saúde em Dia. A gente agradece a participação do senhor aqui em nosso programa. Obrigado a vocês, bom dia. Espero que você tenha gostado. Esse é o quadro Saúde em Dia. Aproveita já para tomar água, viu? E lavar as mãos também.